provocação. Como eu era casado com uma atriz muito querida do Brasil, por exemplo, ele escalou, e isso era... Tinha um assessor, depois eu vinha saber, porque o pessoal que fez a publicidade dele largou a marketing político e andou conversando com amigos e tal. Então eu sei de detalhes hoje. Então a ideia é contratar um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, estrangeiro, para examinar minhas debilidades psicológicas. Isso é puro fascismo. E chegaram pelas tantas lá que eu estava com minha vaidade um pouco ferida, de que uma parte da minha popularidade, naquela data viável para ganhar, era da Patrícia, minha ex-mulher. E aí tinha um cara encarregado, onde eu chegava, de dizer, quanto a sua votação é função de você ser marido da Patrícia? Eu digo, tudo. Porque ela é maravilhosa, ela é extraordinária, ela é isso e aquilo e tal. Na 189ª vez, aí veio a bobagem, o cansaço, a falta de maturidade, a vaidade incontrolada, o machismo, né, recôndito, tudo de ruim que estava lá no bofe, e sai, eu disse, a mesma coisa, ela é maravilhosa, é isso aí, daí fiz uma piada machista de mau gosto, terrível, pela qual já me desculpei 1 milhão de vezes. E a campanha dele usou? Não, não foi só isso, mas assim, você não tem ideia do que é você enfrentar as coisas e as mediações não serem neutras ou equilibradas. Você não tem ideia. Naquela data, o Serra tinha mandado algemar um jornalista. Mandado algemar um jornalista num poste. Porque o jornalista estava fazendo uma pergunta que não interessava para a campanha dele. Isso nunca foi. E o jornalista do Estado de São Paulo, o fotógrafo do jornal Estado de São Paulo, que estava numa entrevista e disse assim, fui eu. Nem nessa ocasião a imprensa divulgou. É horrível, é horrível. Né? Mas ele já foi derrotado 2 vezes. Vai ser de novo, se Deus quiser. Mas... Tá certo. Bom, Ciro. E está saindo da vida pública, uma presença nefasta, porque ele não tem adversário, ele tem inimigo. A questão dele não é, enfim, é sempre a rasteira, a traição, a falta de escrúpulo. Né? Aí traz um ricão do Rio de Janeiro para ser o chefe da empresa de eventos de São Paulo. Ninguém diz nada. Imagina se eu sou contratado, né, eu, um ex-ministro, não sei o quê, se eu sou contratado para ser o chefe de eventos da Prefeitura de Belo Horizonte, onde tem um correligionário meu. Aí eu saio de Fortaleza, é isso mesmo, para ganhar um salário de R$ 2.500, R$ 3.000, que é o que o serviço paga, para ser o chefe do centro de eventos e coisas. Aí tem, né? Aí tem, e tem. Aí um cara publica um livro, um jornalista da casa de vocês aqui, publica um livro e diz assim, está aqui o facsímile, da conta da filha do Serra no estrangeiro. Se uma filha minha aparece com uma conta no estrangeiro, que merda é essa? Com licença da expressão essa. Né? Qual é a explicação? Aí diz assim, isso tudo é lixo. E com isso ele encerrou o assunto. Isso tudo é lixo. Ele disse só isso, a única declaração. Imagina era todo dia. Como é que a sua filha tem uma empresa nas mãos? De que dinheiro é esse? Onde é que vê esse dinheiro? Como é que você explica? Tudo é lixo. Não, lixo não, senhor. Vem explicar aqui que o jornalista botou um documento lá no livro. Percebe? É isso. Insisto nisso. Se disser, vai privatizar o Banespa, não tem como com essa dívida. A propósito de privatização, eu estou me afogando em fax de leitores aqui, porque hoje realmente há muita coisa a ser perguntada. Pode promover o programa que eu vim de Brasília para isso. Uma pergunta do José Franzoni, de São Bento do Sul, Santa Catarina, do Antônio Sanzi, de Porto Alegre, do Silvio Balbierato, espero que esteja certo, de Campo Grande, Mato Grosso. E todas elas são perguntas sobre privatização. Basicamente, eu gostaria que o senhor respondesse 2 perguntas. Uma delas é do Luiz Fernando Veloso, que é daqui da capital. Qual será o modelo de privatização do setor elétrico? A Eletrobras será privatizada? E o senhor Peter Kovanevic, de São Paulo, pergunta, o que acontecerá com a privatização da Telebrás? Olha, a Eletrobras é o que se chama uma holding, né? Ela, na verdade, está composta de várias empresas de energia elétrica. É a intenção do governo tocar a privatização nessa área. Neste momento, em matéria de hidrelétrica, pegar as que estão no meio, tá certo? Porque não tem nada mais estúpido, do ponto de vista econômico, social, do que uma obra no meio. Você está pagando juro pelo dinheiro que empatou lá, a obra está se deteriorando e não tem retorno nenhum. Quanto custa para o país? E nós estamos agora embarcando na privatização de distribuição de energia elétrica. Agora vem a Celsa, em seguida a Light. Resolvido o assunto com a Eletropaulo, porque a antiga Light era no Rio e em São Paulo. E São Paulo virou a Eletropaulo, quando elas se separaram. Mas a Light, que era do Rio, tem ações na Eletropaulo. Então nós estamos empenhados em resolver isso, para em seguida privatizar a Light, na área de distribuição. E vamos partir para a privatização na área de geração. A área que o Estado vai ter mais interferência é na transmissão, que é diferente de distribuição, onde inclusive na Argentina permaneceu estatal, até para manter a concorrência na área de distribuição, entende? Quer dizer, aqueles grandes cabos
que tiram a energia elétrica para depois ela ser distribuída. No caso da Telebrás, a mesma coisa parecida com a questão da Eletrobras. Na verdade, o que vale são as empresas de telecomunicação estadual. E é pensamento do governo avançar na privatização, inclusive em relação a essas empresas. Eu acho que esse é um caminho importante e nós estamos tratando de acelerá-lo, não é? Privatização é uma coisa que no Brasil tem sido feita muito lentamente. Não apenas por dificuldades, digamos, por lentidão operacional, mas também pelo fato de que privatização tem que ser uma coisa transparente. Tem um controle muito grande da opinião pública, da mídia, dos jornais, de televisão, revistas. Controle que é positivo, mas evidentemente há muita atenção a isso. Você contraria interesses de corporações e, portanto, fica todo mundo de olho. Então você tem que fazer um processo não apenas honesto, ele tem que parecer também honesto, além de ser honesto. Portanto, demora. Hoje eu estava fazendo uma conta, você sabe que o tempo médio para privatizar uma empresa no Brasil, federal, foi de quase 2 anos. Entre o dia que sai o edital para a consultoria, para ver quanto a empresa vale, isso, aquilo, até o dia do leilão tem passado 2 anos. Eu até tenho esse dado, é um dado interessante, nós vamos publicar. E a ideia é encurtar isso. Agora, você tem toda a razão, a privatização, entre outras coisas, serve a isso. Você vende ativos governamentais, pega o dinheiro, reduz a dívida e reduz a despesa de juros. Inclusive, é errado utilizar dinheiro de privatização para despesa corrente. Quer dizer, como você vender uma casa, né, que você tem para gastar em consumo, para gastar nas férias ou para consumir. Isto, às vezes, pode ser inevitável, mas é errado. A ideia realmente é reduzir a dívida pública. Qual é a despesa de juro prevista no orçamento de 95? Olha, pelo critério de competência, é da ordem de uns 7 bilhões de reais. Você podia explicar qual é esse critério? Não, é o que está no orçamento realmente. Porque eu às vezes entendo que foi feita... você tem períodos de vencimento que num ano, que termina no outro, etc. Mas no orçamento você põe tudo em quadradinho. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que foi divulgado na imprensa, a taxa de juros prevista no orçamento era 12% real ao ano. Ou seja, praticamente a metade da taxa de juros que vem sendo efetivamente praticada. O orçamento é muito irrealista em relação a esse ponto. Não, mas na média a expectativa, por exemplo, no ano passado foi 14, né? Se você for olhar também, pareceria... Só isso, no ano passado? Se você pegar direitinho, calcular direitinho. E a questão dos juros, você tem também que tomar em termos líquidos. É verdade que os juros das reservas são mais baixos, quer dizer, aqueles dólares que o Brasil tem, ele obtém menos lá fora do que paga aqui pela dívida interna. Mas também você tem que deduzir, né, na despesa de juros, isto que é recebido. Por outro lado, você tem que medir só a dívida que está em poder do público. Tem várias coisas que você tem que obter em termos líquidos aí dentro. A dívida junto ao Banco Central não... Agora, eu acho que a despesa de juros é alta, eu acho que ela deve ser reduzida e tem 2 maneiras concorrentes para fazê-lo. Primeiro, melhorar a situação fiscal. Quer dizer, quanto mais déficit você tem, mais você tem que se endividar, mais juros paga. Segundo, vender empresas públicas. É importante... Eu lembrou agora há pouco que as medidas de hoje não se esgotam no capítulo câmbio, de fato não se esgotam. E o documento que o senhor distribuiu hoje, uma explicação sobre as medidas, fala em aprofundamento da privatização. Curiosamente, no fim de semana, os jornais registravam declarações suas mesmo, dizendo que dificilmente seria possível arrecadar os 4,7 bilhões de reais previstos no orçamento com a privatização para esse ano. Eu pergunto então o seguinte, essas medidas de aprofundamento da privatização vão permitir agora que se arrecade? Segundo, quais são as principais medidas para esse aprofundamento? Bom, hoje, por exemplo, como é que fica a questão da Vale? Houve 2 decisões. Em primeiro lugar, o início do processo de privatização da Vale do Rio Doce. O que é o início do processo? Nós pedimos ao BNDES, e a responsabilidade, no caso, é do Ministério do Planejamento e de Minas e Energia, né, para preparar a proposta que vai fixar os termos de referência da privatização da Vale. Daqui a 2 anos, o senhor espera ter alguma resposta a respeito disso? Não, resposta não. Eu acho que em 2 anos a Vale já poderá estar privatizada. A Vale do Rio Doce é uma mega empresa. A previsão é essa? Eu espero que seja até antes, mas o problema é o tempo que isso tudo demora. A Vale é uma empresa gigantesca. Chegou a valer 14, 15 bilhões de dólares, dependendo da circunstância. É uma fortuna. É uma privatização complexa, porque envolve
A Vale tem hoje atividade de mineração, de transporte, de celulose e de alumínio, não é? Então é uma mega empresa. É muito complicado privatizar a Vale. Qual é o primeiro passo para privatizar a Vale? Decidir e anunciar que se pretende privatizar. Outra coisa com relação aos bancos. Houve uma exposição de motivos feita pelo Ministério da Fazenda, que foi aprovada pelo presidente da República no sentido de se permitir o ingresso de capital estrangeiro para compra de bancos públicos, quer dizer, estaduais ou federais. Este é um outro passo importante. Além disso, na reunião, hoje teve reunião até da Câmara de Privatização, já demos os passos finais, digamos, para a venda da Excelsa, que é uma empresa de energia elétrica, e, enfim, e para terminar o setor petroquímico, se Deus quiser, até setembro, outubro deste ano. Então A questão da privatização, eu insisto, ela envolve sempre, e este é o modelo brasileiro, e além disso, é o que a sociedade brasileira exige. Quer dizer, transparência, cuidado, clareza, porque, como eu disse, não basta ser honesto, precisa parecer, isso precisa ficar óbvio e evidente. Mas vai dar para chegar nesse número de 4,7 bilhões que estavam previstos no orçamento? Não, na verdade, nós, inclusive no cálculo por orçamento, na projeção, na reprogramação, etc., excluímos a utilização de recursos de privatização para despesa orçamentária. Isso está excluído. Agora, no caso do Serra, é uma questão grave, porque, como eu disse, eu era muito amigo dele, pessoalmente. Ele não tinha nenhum voto na bancada do PSDB na época, quando almejou ser líder. Eu saí catando voto para ele, porque a turma não queria votar nele por essas coisas que eu estou dizendo. O cara não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não quer saber, nunca sentou num bar com ninguém, não rola uma lágrima, nada. Não conta uma piada, não dá uma risada da piada dos outros, nada. Ele não tem humanidade. Aí não tinha um voto. E eu dizia assim, mas para com isso, o negócio aqui não é concurso de miss, nem concurso de simpatia, é concurso de talento, e ele é o mais qualificado, é um cara... Depois eu vi que não é bem assim. Deputado, a despeito desse seu problema com o Serra... Não tem problema com ele. Assim, Ele é que tem comigo. Imagina se tivesse. Você não perde a oportunidade de relação. Você perguntou, eu vou falar, eu não quero comentar o assunto. A mamãe, por exemplo, disse para mim, não, meu filho, não fale mal de ninguém e tal. Mas eu desobedecer. Pero hay que recordar que Wikileaks, el partido de la socialdemocracia brasileña, revela ese año 2009 que este partido, el partido de Michel Temer, prometió a Estados Unidos revisar la ley del presal. Ese es el titular de este portal que está publicando este medio de comunicación que es Revista Forum. Ahí en su página han colgado y destacan que durante 5 telegramas publicados por Wikileaks, se ha demostrado que una de las misiones de Estados Unidos en Brasil era la elaboración de nuevas reglas en la exploración del presal. Este documento, revelado por Wikileaks, dice que hay insatisfacción de varias compañías estadounidenses que deseaban operar en dichos bloques, pero que la ley les impedía. La directora de Relaciones Gubernamentales, por ejemplo, de Chevron, Patricia Padral, el año 2009, acusaba al gobierno de hacer uso del modelo político para cambiar las reglas y favorecer a empresarios extranjeros. Es decir, Wikileaks, una vez más, el 2009, anticipaba que el entonces canciller Serra le había prometido a Estados Unidos entregarle el presal y que había intenciones de modificar la ley, algo que se hizo ayer en la Cámara Baja en Brasil. Pero no es la primera vez que acusan al nuevo presidente de Brasil, hablamos de Michel Temer, de tener esos vínculos con empresarios extranjeros. En mayo de este año, Wikileaks reveló también a través de su cuenta en Twitter que Temer fue informante de la Embajada de Estados Unidos en ese país. Wikileaks, en su cuenta, publicaba un documento enviado desde Sao Paulo con destino al Comando Sur de Estados Unidos con sede en Miami, donde se analiza y explica la situación política en Brasil durante la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, que aparecen además las reflexiones de Temer sobre las opciones electorales de su partido. En cable, Temer indicó que apoya las políticas que favorecen el crecimiento económico y que su partido no tiene ninguna objeción al área de libre comercio de las Américas. Hablamos del ALCA. Y el portal La Izquierda Diario está profundizando más sobre este tema y señala lo siguiente. José Serra, dice ellos, presal y el imperialismo. ¿Cómo debe ser la política externa de Temer? Es la interrogante.
En ese texto que cuelga este portal, refieren que Wikileaks ya había publicado documentos donde empresarios confirmaban su interés por lograr otro sistema político en Brasil que ayudara a sus negocios capitalistas con el presal. Apenas llegaron al poder, en vez de combatir los intereses imperialistas, el PT anunció enseguida un proceso de privatización de Petrobras a su manera. Dicen ellos, sin embargo, recordemos que esta privatización es encarada por el actual partido de Michel Temer, el PMDB. Dicen ellos, además, en este medio, que no era aceptado por grandes empresas internacionales, que en el año 2009 Wikileaks, resaltan una vez más, realizará la primera alerta. Antes de ser candidato. Que cara que pensa o que eu penso, que fala o que eu falo, que não mede distância dos enfrentamentos, está fadado a esse camarada uma tarefa inumana. Você imagina eu confrontar àquela altura a entrega do petróleo brasileiro aos estrangeiros? Eu não vou permitir. Tomo de volta, não tem conversa. Não tem conversa, fica logo aqui bastante claro. Né? Já deixa registrado. Então você imagina, esses caras vão me matar. Vão tentar me matar, ou vão tentar me matar marketologicamente falando. Desmoralizar, né? Para não chegar claro, a ser candidato. Tal. E eu conheço o filme, já fui candidato 2 vezes. A vantagem é que eu não tenho rabo de palha. Mas assim, o cara pegar um palavrão que eu falei numa palestra que tem totalmente contextualizado, novelizar isso como isso é o que eles vão fazer. Desequilibrado, maluco, louco, não sei o que e tal, é o que se faz por mínimo. Né? Agora, sendo minha a responsabilidade de fazer, vou para fazer história. So, you know, that's part of the story. And, you know, there's also an international dimension to this story that I think a lot of the media here, of course, is missing. And that is the United States has been trying to get rid of all these left governments the whole time. And they succeeded in some, as you know. You know, there was a military coup in Honduras, which... In 2009. In 2009, which, you know, Hillary Clinton wrote in her memoirs that she, in her book, that she worked and successfully to prevent the democratically elected president from going back. And she supported the coup. She supported the consolidation of the coup, for sure, and helped it succeed. Why would a progressive administration, the Obama administration, be supporting right-wing movements in South and Central America, illegally overthrowing democratically elected left-wing governments? Well, they're still doing it. I mean, you know, President Obama went, his last trip, he went to Cuba, but he also went to Argentina to support and praise the new right-wing president there. And then his administration unblocked the loans that they were blocking from multilateral lending agencies to Argentina, again to show support for the right-wing government. They had blocked these loans under the prior left government. And then also in Brazil, you see they're more careful in terms of they don't want to say anything, but right during the impeachment of Dilma, the leader of the impeachment in the Senate, Aloysio Nunes, came to the United States and met with Tom Shannon, number 3 person in the State Department, the guy who's really in charge of Latin America policy. And, you know, Shannon didn't have to meet with him. That was a signal. That was a way of showing the opposition the United States is on their side. So we're saying to all the right-wing governments in Central and South America, wink, wink, nod, nod, we're on your side. Yeah, and the movements as well. And regime change is something that is acceptable. They will support. That's bizarre. Is this like, have we reached this dystopian time when, you know, the multinational corporations in the United States and the media, who don't talk about this in the United States, and the multinational corporations in Brazil and Argentina and other countries in South America, and their media, who are all corporate now, or you said like Fox News, have become the tail that wags the dog of what should be government? Well, it's a very, very powerful influence, and it always has been. I mean, that's what really changed in the 21st century, and the U.S. is trying to roll it back. What changed is the country's gotten much more independent. You know, when Lula ran for president in 2002, he sat down with his opponents and the International Monetary Fund, and the fund told them what the economic policy was going to be for the first couple of years, no matter who won the election. That's how it used to be. And they got rid of the IMF, and they did much better. They changed a lot of economic policy. And the U.S. is trying to roll it back, not so much as they care about the economic policy of these countries, and it's not even so much corporate driven. It's really a very simple thing. It's about power. They want all of these
countries to line up with their foreign policy. And usually, you know, in recent decades, they can only get the right-wing ones. And then, you know, a few years ago, they couldn't even get Colombia because the left governments had changed the norms in the region so much that even right-wing governments wouldn't support U.S. Foreign policy there. And so that's what they're trying to get. You know, the new foreign minister of Brazil under this new government, he's somebody who ran for president in 2010, José Serra, and he ran on a platform, a foreign policy platform, trashing all of his neighbors, going against Bolivia, accusing them of collaborating with drug trafficking, criticizing them for opposing the coup in Honduras and opposing the United States. So that's what they're getting if they get this government to stick. You know, they're going to get a foreign minister who's going to do what they want. Wow, that's absolutely remarkable. Mark, I so appreciate your in-depth knowledge of the region and your willingness to come here and share it with us, Mark Weisbrot. Thank you. It's great having you with us. Great to Thank be you here. so much, Mark. E, de novo, volta à crise econômica. Então, com a inclusão e o aprofundamento da crise econômica, nós só tínhamos uma saída. Ou o capital aplica o seu programa, que é a ponte para o passado, que é o plano neoliberal, de tentar salvar pelo rentismo. E eu acho que esse grupo dos tucanos, liderado pelo Serra, pelo Aloysio Nunes, pelos vínculos subordinados que eles têm com os americanos, eles criaram uma ilusão teórica na cabeça deles que poderia acontecer no Brasil a mesma coisa que aconteceu em 64. Ou seja, nós vamos tirar os petistas e vamos se aliar com os americanos, e os americanos virão ao Brasil, como fizeram em 64 com o Roberto Campos, e vão botar 100 bilhões de dólares, injetar poupança externa na nossa economia. E isso faria a economia crescer, e nós vamos chegar em 2018 na corda, né? E vamos nos reeleger. Os Estados Unidos de hoje são muito diferentes dos Estados Unidos do passado. Os Estados Unidos estão numa crise tremenda. É justamente por isso que eles não entendem da leitura econômica. Como o capitalismo internacional está em crise, ao contrário da década de 60, o que eles querem é vir aqui e pegar. Pergunta para a Volkswagen e a General Motors quantos milhões de dólares eles mandam por ano para os Estados Unidos. Tem que mandar, né? Tem que mandar, né? Tem que mandar como plano da filial. Então, em época de crise do capitalismo mundial, acontece o contrário. A periferia tem que mandar dinheiro para o centro. Então, esses 100 bilhões dos americanos nunca ia existir. Mas como Deus existe, o Trump se elegeu e o Trump cortou a ponta que os tucanos tinham com a Hillary. Porque o contato que eles tinham, já o Fernando Henrique com o Clinton e tal, era com a Hillary. Agora o Trump deu uma trunfada neles. O golpe ficou órfão na sua visão? O golpe ficou órfão dos padrinhos externos. Bom, escrevi, dizia, isso é um erro grave. Remédio para governo ruim, para governo mentiroso, não é impeachment. Impeachment é uma coisa muito difícil, que é para ser feita quando há o cometimento de crime de responsabilidade. Não é para governo que a gente não gosta, governo que a gente está zangado porque perdeu a eleição, porque ele mentiu. Tudo isso é terrível, mas isso não pode ser resolvido com a ruptura da ordem democrática. E eu tinha um pragmatismo, como tenho hoje. É porque no dia que a gente for mexer nas coisas, vão querer derrubar. E não vão derrubar dizendo, ele está querendo tirar os 600 bilhões das 10 mil famílias abastadas do baronato financeiro para botar na saúde, para botar nas... Não, vão dizer o seguinte, vão pegar um picareta qualquer que vai roubar, sempre aparece um, né, mesmo você... né, sendo sério, vai aparecer um lá embaixo. Aí o caba pega aquele, gruda, aí inventa uma gravação, não sei o que e tal, e o povo que já está de saco cheio e está predisposto, cai na esporrela lá, vai o caba sério ser demitido, como é o caso da Dilma. Então,